Hoje eu quero fazer com você um estudo breve sobre o Salmo 112. Você que tiver a Bíblia Sagrada aí, abra ela lá no livro dos Salmos, capítulo 112. Nós vamos ver aqui a felicidade de quem é fiel a Deus. Salmo capítulo 112. Quem já achou aí, diga amém. Acharam? Diz assim, ó. Louvai ao Senhor. Primeira coisa para a gente começar bem, qualquer coisa na vida, você tem que louvar a Deus. Começou o dia, louve a Deus. Está tudo bem? Ah, Senhor, obrigado. Se está tudo bem comigo é porque o Senhor está aqui me abençoando. Você está louvando a Deus. Não está bem. Tem dia que não está bem, não tem? Louve a Deus assim também. Não está legal. As coisas não estão saindo como eu gostaria. Eu estou meio chateado, eu estou meio preocupado, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim todo o tempo. Glória a Deus por isso. Você está louvando a Deus. Tem o hábito de colocá-la na tua casa, no carro, no trajeto para o trabalho. Se você vai de transporte público, por exemplo, dá para você pegar o celular, colocar um fone no ouvido, ouvir uma canção, ouvir um louvor a Deus. É um bom momento para isso. Faça isso. Crie esse hábito. Pega um CD com essa canção que nós acabamos de cantar, por exemplo, coloca lá na tua casa de manhã e começa a cantar, a louvar a Deus. Você vai ver como isso é bom. O louvor a Deus tem que estar presente na nossa vida sempre. Amém, gente? Agora diz assim, o segredo da felicidade de quem anda com Deus está aqui, ó. Bem-aventurado o homem, no sentido genérico, homem e mulher, que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem o que, gente? Grande prazer. Esses são os dois princípios, os dois segredos para você ir bem na vida, em todas as áreas da vida, financeira, sentimental, conjugal, na saúde, na família, no seu trabalho, nos seus estudos. Você quer ser bem-sucedido? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer ser uma pessoa feliz, realizada, bem-aventurada? Coloque essas duas coisas no teu coração. Temer a Deus e ter grande prazer nos seus mandamentos. Eu quero falar com você sobre essas duas coisas. Deixa marcado aqui o Salmo 112, que a gente volta aí para terminar nele. Mas vamos dar um pulinho lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. A Bíblia fala muito claramente o que é temer a Deus, o que significa o temor ao Senhor. Quando a gente fala de temer a Deus, eu já expliquei isso aqui para vocês algumas vezes. Temer a Deus não é, preste atenção nisso, não é ter medo de Deus, mas é ter medo de ficar sem Deus. Dá o sentido de respeito, de reverência por Deus, pela sua palavra e por tudo que é espiritual. Isso é o primeiro segredo se você quer ir bem na vida. Aqui em Provérbios 8, 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Tem tradução que diz, essa que está na tela aí, ó, odiar o mal. A pessoa que teme a Deus, ela tem repulsa pelo que é mal. Quando a gente fala o que é mal, a gente está falando de tudo que é errado, de tudo que na Bíblia, para Deus, é condenável. A pessoa que teme a Deus tem nojo, aborrece, odeia, quer distância daquilo. Sujeira moral, sujeira espiritual, idolatria, feitiçaria e outras coisas mais que sujam a índole, que sujam a mente, que contaminam o corpo e a alma. A pessoa que teme a Deus quer distância disso. Mas continua assim o versículo 13 falando, o que é o mal? Explicando para nós com muita calma, ó, a soberba.
a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa. A pessoa que teme a Deus não tem nenhuma dessas 4 coisas em si. Isso aqui é um sinal de que a pessoa não teme a Deus. A pessoa que tem uma delas, ou todas elas, não tem temor a Deus. Isso aqui é o parâmetro para a gente seguir. Primeira coisa que ele fala aqui que é mal, a arrogância, a soberba, perdão. O que é uma pessoa soberba? É aquela pessoa que acha que ela sabe tudo. Você conhece alguém assim? A pessoa que é assim não teme a Deus. E não é tudo somente relacionado ao espiritual, não. É tudo. Tem gente que dá até nervoso de você conversar com a pessoa. Que você fala para ela assim, rapaz, descobri um negócio. Se você fizer assim, 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 você conta todo feliz, a pessoa diz assim, eu já sei. Aí você fala, não, mas tem um negócio assim. Não, isso eu também já sei. E quer explicar. Soberba. Não é humilde para reconhecer o seguinte, eu estou aprendendo. Você pode me ajudar. Se você compartilhar o teu conhecimento, ainda que eu já saiba, tem alguma coisa que eu vai me acrescentar, que vai me fazer bem. Isso é uma pessoa humilde. O soberbo é o contrário. A pessoa soberba não teme a Deus. Ele fala também da arrogância. A pessoa arrogante é aquela que se julga, que se sente superior às outras. Tem gente que é arrogante pelo dinheiro que tem. Ele acha que o dinheiro que ele tem dá condições a ele de ser melhor do que os outros que não têm tanto dinheiro assim. Então, quando ele encontra alguém que não tem dinheiro, ele começa a pisar, a humilhar, ele desdenha, ele não está nem aí, ele humilha, ele não quer nem saber. É uma pessoa arrogante. Tem gente que é arrogante pelo conhecimento que tem, pelos diplomas que tem. Estufa o peito e diz assim, esses incautos, incultos, indoutos, com maior arrogância, né? Coitado. Eles não sabem que Deus escondeu o seu segredo e só revelou aos pequeninos. Só revelou para quem se coloca na condição de pequeno. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados são os humildes de espírito. Então, a pessoa que é assim arrogante, não tem temor de Deus. Tem gente que é arrogante e se julga superior aos outros pela tonalidade da sua pele. Sendo que no final da vida, todo mundo vai para um lugar só. E se você abrir a cova de um negro e de um branco, você não vai saber quem era quem ali. É tudo igual, sim ou não? Não faz a menor diferença. Mas a pessoa que não teme a Deus, ela tem essas coisas, ela é arrogante. Ela julga os outros pela aparência e por uma série de coisas. Mas ele fala mais, o mau caminho também. Nós temos que odiar, aborrecer, ficar longe. E quando a gente fala de mau caminho, a gente está falando de comportamento. O nosso comportamento, o comportamento de quem teme a Deus é um comportamento exemplar. O que ele faz às escondidas, ele pode fazer às claras. Quando uma pessoa faz uma coisa que ela não pode mostrar, que ela não pode publicar, que ela não pode falar que ela fez, ela não deveria nem cogitar fazê-lo, porque é um mau comportamento. É claro que não é tudo que você faz que você vai contar para os outros. Tem coisa que a prudência nos diz para ficar de bico calado, sim ou não? Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um plano, você vai fazer alguma coisa, não interessa para ninguém, fica quietinho, fala só com Deus. Mas na hora que você estiver executando, você não tem que ter medo que os outros descubram. Se você tiver com medo que os outros descubram, é porque coisa boa não deve ser. É o mau caminho, a gente tem que ficar longe. Eu não tenho problema nenhum em chegar aqui em cima do altar da igreja, que é um lugar santo para a gente, dar um abraço na minha mulher e dar um beijo nela.
Já fiz isso algumas vezes. Mas eu faria isso com outra mulher? Se eu não posso fazer aqui, eu não posso fazer em canto nenhum. Ainda que ninguém esteja vendo. Porque se eu fizer, eu estou andando no mau caminho. Então o mau caminho diz respeito ao comportamento. A vida de quem teme a Deus, vamos dizer assim, entenda isso aqui por favor. A vida de quem teme a Deus é um livro aberto. Repito mais uma vez, você não tem que publicar tudo que você faz e falar de tudo que você planeja fazer. Tem coisas que você tem que ficar quietinho, guardar para você, orar, resolver com Deus e mais ninguém. Mas quando as coisas começam a aparecer, e tudo aparece, não há nada que seja feito à escondida, que não venha a ser mostrado às claras, é o que a Bíblia fala, você não se envergonha, porque o caminho é bom, a intenção é boa. Você está fazendo o correto, de acordo com a palavra de Deus. A pessoa que teme a Deus é assim. E ele termina dizendo, da boca perversa que eu aborreço. O que é a boca perversa? É aquela pessoa que abre a boca para falar mal, para fazer julgamentos, para condenar, para fofocar. O que é a fofoca? É você falar de alguém sem a presença da pessoa para se defender. É falar mal. Porque falar bem não é fofocar. Imagina, eu chego para você e falo, pessoal, eu tenho um negócio para falar do Luiz. Mas é coisa boa. Eu estou elogiando. Eu estou fazendo um bem para ele. Agora, se eu chego para alguém e falo assim, ó, eu preciso te contar uma coisa do Luiz, eu começo a falar um monte de coisa que eu não falaria na presença dele. A minha boca é perversa. E Deus aborrece, Deus abomina, Deus odeia essas coisas. A pessoa que teme a Deus também tem que odiar, tem que ficar longe. Então, o que é temer a Deus? É odiar o mal. É aborrecer o mal, é querer distância do mal. E o mal se resume na soberba, na arrogância, no mau caminho, no comportamento e nas palavras, na boca perversa. Se você tiver o temor de Deus para andar de acordo com a vontade dEle, para ter a sua consciência limpa, para dormir em paz, você já deu o primeiro passo para desfrutar da verdadeira felicidade que tem aqueles que andam com Deus. Amém, gente? Você está no caminho. Agora, não é só temer a Deus. Está dizendo lá no Salmo 112:1, que é bem-aventurado, feliz, a pessoa que teme a Deus e tem grande prazer nos seus mandamentos. O que quer dizer ter grande prazer nos mandamentos? Vamos lá no Salmo 119, para a gente entender isso aqui. Capítulo 119, no versículo 44. Salmo 119, verso 44. Diz assim, assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. A lei de Deus, a palavra de Deus. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Aqui está o retrato da pessoa que tem a palavra de Deus, que conhece a Deus e que nessa palavra, nessa lei, tem grande prazer. Quando você começa a buscar a Deus, a frequentar a igreja, a fazer as correntes, a começar aqui, ó, pelos princípios da fé. Você começa a vir quarta-feira, domingo, sexta-feira, principalmente para quem está começando na igreja, um dia que você deveria priorizar é a sexta-feira. Porque a sexta-feira é quando nós servimos aquele leitinho espiritual. A base da nossa fé, o princípio da fé em Cristo. Para você aprender a orar, para você aprender a se comportar diante dos problemas, do diabo, do mal e tudo mais. Então, quando você começa a entender a palavra,
essa palavra começa a tornar você livre de verdade, livre de si mesmo, livre dos homens, livre das opiniões, livre das religiões, livre de tudo o que não interessa a Deus. Você começa a abrir os seus olhos e ver, com Deus eu posso ter tudo na vida, viver bem, botar a cabeça no travesseiro em paz e dormir. E enquanto eu estou dormindo, Deus está me abençoando, porque a palavra de Deus fala isso, que aos justos Ele dá enquanto dormem. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para abençoar você. Amém, gente? Isso é liberdade. É você saber, tem um Pai lá no céu que cuida de mim, que me guarda, que me abençoa, que guarda a minha casa. Eu não tenho, por exemplo, condições de guardar a minha própria vida. Quem dirá a vida de quem eu amo? Mas eu sei que Deus está guardando a mim e está guardando toda a minha casa. Isso é liberdade. Isso é paz. É saber o seguinte, eu vou trabalhar amanhã, eu vou lutar, Deus vai estar comigo, vai dar certo, eu vou prosperar. Mas vai aparecer um monte de gente para tentar atrapalhar, para tentar impedir, para tentar me amarrar, mas o meu Pai está comigo, não importa o que os outros vão tentar fazer, eu vou viver bem porque Deus está do meu lado. Isso é livre, isso dá prazer, isso nos fortalece. Quando você começa a buscar Deus e entender a palavra dele, você começa a ficar tão apaixonado por Jesus, pela palavra, pela obra de Deus, pela casa de Deus, que você quer ficar cada dia mais perto dele, cada vez mais envolvido com ele. Você começa a valorizar esses momentos de vir à igreja, você começa a valorizar aqueles momentos que você separa para sentar, pegar a Bíblia e estudar um pouquinho da palavra. Você começa a dar importância naqueles momentos que você para ouvir um hino, aqueles minutos que você separa para fazer uma oração. Essas coisas vão te enchendo de alegria, essas coisas vão te enchendo de prazer. Você não consegue ficar um dia sem orar. Quando a gente passa um dia, às vezes acontece, você está tão atarefado, corre de um lado, corre para o outro, você chega em casa morto de cansaço e fala assim, não, eu vou só descansar um pouquinho, mas depois eu vou levantar, vou fazer uma oração e tudo. Você senta e você só levanta no outro dia. Quem já aconteceu isso aqui? Já acontece. Mas quando você acorda no outro dia, você fala, Jesus, eu não orei ontem. Você se sente mal, você não fez nada de errado, acontece. Mas você se sente como se tivesse cometido o pior dos pecados. Porque você está com prazer, você está buscando a Deus com vontade, você está buscando a Deus com alegria. A pessoa que age assim, junto com o temor de Deus, vai ser bem-sucedida em todas as coisas. Vai ter sobre si a bênção de Deus. Então a pessoa que não tem prazer nisso, que eu acabei de citar, ainda precisa de libertação. Não está livre por completo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é para abrir os seus olhos, é para ajudar você. Se você ainda tem mais prazer em um passeio, em um momento em família, em um entretenimento ou qualquer outra coisa relacionada aos prazeres dessa vida, e eu não estou falando de pecado, hein? Eu estou falando de coisas lícitas. Você está lá com a sua família, fazer um passeio, fazer uma viagem, ir a uma festa, uma confraternização, tudo isso é bom, sim ou não? Faz parte da vida em sociedade, faz bem para a nossa mente, aperta mais os laços de amizade, os laços familiares, tudo isso é bom. Tem nada de errado nisso e sempre que possível é bom fazermos. Mas se essas coisas te dão mais alegria e mais prazer do que estar na casa do teu Deus, servindo ao teu Senhor, você ainda precisa se libertar, você não está 100% livre. O Davi uma vez ele disse assim, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Me dá mais prazer um dia na casa de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar, me deleitando, me satisfazendo com os prazeres desse mundo. Eu prefiro a casa de Deus. Se os vícios te dominam, se o pecado te domina, se alguma coisa suja, se pensamentos negativos te dominam, você tem que se libertar dessas coisas.
Porque quando você conhece a palavra de Deus na sua totalidade, você ganha força, você se torna livre e você não quer outra coisa mais. No começo, algumas pessoas são assim, não sei se você já passou por isso. Quando a pessoa ela começa a conhecer a verdade, a se envolver com Deus, ela parece que fica fanática. Já conheceu gente assim? Já teve gente de eu ter que falar assim, irmã, você está vindo demais na igreja. Você tem que ficar um pouco na tua casa. Você tem que dar atenção mais ao teu marido. Porque ela se apaixonou tanto por Jesus que ela quer aquilo o tempo inteiro. A pessoa, quando ela pega aquela confiança em Deus, ela se apaixona por Jesus, ela quer falar para todo mundo disso. Aí ela vai a um almoço de família, a uma festa de aniversário, e alguém pergunta assim, ô fulano, como é que você está? Você está bem? Eu estou bem, mas você não está, porque você não conhece o Deus que eu conheço. Aí ela acaba com o clima da festa. Não é o momento, não é a hora, não é o lugar, mas a paixão por Jesus é tão grande, a liberdade é tão boa quando você a conhece, que você não quer outra coisa, você tem prazer naquilo. É claro que nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo a nos conter. Tem um momento certo para falar, tem um momento certo para falar de Jesus, para pregar a palavra, tem um momento que a gente tem que ficar, quietinho e só ouvir. Tem um momento que a gente tem que conversar com as pessoas sobre outros assuntos que não a Bíblia, mas sempre que possível a gente vai plantando a semente. Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas a pessoa, quando ela conhece essa liberdade, ela tem tanto prazer, que ela diz assim, o versículo 46 de novo, também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei, e alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Esse prazer, a palavra de Deus e as coisas espirituais vão fazer você andar bem, vão fazer a bênção de Deus estar ao seu lado e vão fazer com que todas as coisas funcionem bem. Você se tornará uma pessoa bem-aventurada. Diga glória a Deus, gente. Agora volta lá para o Salmo 112, vamos ler do versículo 2 em diante, porque aqui tem as promessas de Deus para quem tem prazer nos seus mandamentos e teme ao Senhor. Diz assim o versículo 2, a sua descendência será o quê? Poderosa na terra. Preste atenção, a sua descendência não está falando que vai ser poderosa no céu. Está dizendo que a tua descendência, os seus filhos, os seus netos, a sua família, as pessoas que estão à sua volta, serão poderosos na terra. Preste atenção, porque quem sabe você entrou aqui hoje dizendo assim, pastor, eu vim orar pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto, pelo meu sobrinho, pelo meu irmão, pelo meu marido, por quem quer que seja, porque ele está fraco, porque o vício está dominando ele. Você sabe que uma pessoa viciada, independente qual seja o vício, ela vai ser fraca na terra, ela vai ser dominada pelos outros, porque ela não consegue se dominar, quem dirá dominar as situações à sua volta? Sim ou não? Sim ou não? A pessoa que é dominada por um vício, seja ele qual for, ela não consegue ser forte. Ela é fraca, porque ela não controla a si própria. Quem dirá as coisas à sua volta? Tem gente que é dominada por um celular, por uma televisão, por um programa de televisão, por um entretenimento, por um momento de prazer, de alegria, seja lá o que for. Talvez você tenha casos assim na tua família. Mas olha a promessa de Deus. A sua descendência será poderosa na terra. Tua família vai ser diferente daqui para frente. Não é porque eles temem a Deus. Não é porque eles têm prazer na palavra de Deus. Talvez ainda na tua casa ninguém tema a Deus e ninguém creia nele. Mas se você andar na palavra, temendo a Deus e tendo prazer na sua palavra, a sua descendência vai ser poderosa na terra. O diabo não vai oprimir, o diabo não vai subjugar, o diabo não vai tocar no que é seu. A sua geração, diz aqui, a geração dos justos será abençoada. Diga glória a Deus, gente. Isso é promessa de Deus para você e para toda a sua família. Agora olha o versículo 3. Fazenda e riquezas. A fazenda eu já expliquei para você. Não é um pedaço de chão,
criar gado, fazer plantações, não. A fazenda é o aglomerado de bens que uma pessoa possui. Por exemplo, nós temos no país o Ministério da Fazenda. O que faz o Ministério da Fazenda? Ele cuida da economia, no geral, na indústria, na pesca, em todas as áreas da economia. Então ele reúne todos os bens, todas as atividades econômicas, faz o saldo do positivo, do negativo, ele controla isso. A Bíblia está dizendo assim, presta atenção nessa palavra. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. Diga glória a Deus. É prosperidade. Diga assim, eu vou prosperar muito em nome de Jesus. Não vai não. Desse jeito eu duvido que você consiga levantar da cadeira daqui a pouco. Quem vai prosperar muito aí? Diga glória a Deus, gente. Palavra de Deus para você. Deus está falando, vai ter riqueza na tua casa. Vai ter fartura, vai ter prosperidade. A tua família será abençoada. Ele diz assim, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 4. Aos justos nasce luz aonde? Nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. É o que eu digo sempre a você. Quando você está andando na fé, até o que era para dar errado, dá certo. Até nas trevas, a luz aparece para iluminar o teu caminho. Aí diz assim, versículo 5. Bem irá ao homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. O versículo 7 aqui que você tem que chamar a sua atenção e colocar no teu coração. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Essa confiança, essa segurança só tem quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Você se torna bem-aventurado e você começa a se tornar uma pessoa tão valente, tão poderosa, tão forte, que você não tem medo de nada. A verdade é uma só. Se hoje você abrir qualquer site da internet aí no teu smartphone, se você ligar um canal de notícias em qualquer uma das televisões, se você abrir um jornal desses impressos que vendem na banca, você não precisa ir muito longe. Basta você ler a página de política. Dá vontade de desistir do mundo. Dá ou não dá? Parece que não tem jeito. Parece que cada dia as coisas pioram e a esperança de melhorar vai ficando cada vez mais longe. Eu estou para te contar uma coisa, isso não é novidade não, isso sempre foi assim. Sempre. Bobo é quem acha que a coisa vai ficar melhor daqui para frente. O mundo é isso aí. Nunca vai ser diferente. Por isso que a nossa esperança em Cristo não se limita às coisas dessa vida. O que nos motiva, o que nos fortalece, é saber que nós em breve vamos morar no céu com Jesus. Amém, gente? Agora, se você abrir a página policial, dá vontade de chorar. O homem se perdeu. Esses dias saiu a notícia na televisão do pai, você deve ter ouvido falar, um pai pegou um filho de 11 anos, amarrou como se fosse um animal. Nem animal é amarrado daquele jeito. Se tiver um animal amarrado daquele jeito, o vizinho fizer uma denúncia, a pessoa vai à presa, sabia? Você não pode tratar um animal daquele jeito. Mas o pai pegou o menino, amarrou uma corrente no pé, botou dentro de um barril e lá ele ficava o dia inteiro. Eu não vi a reportagem, eu não quis ver. Eu não tenho estômago para algumas coisas. A minha mulher viu e me falou, contou os detalhes. Então eu não fui atrás de saber, mas ela disse assim, parece que o menino quando estava com fome tinha que comer as próprias fezes. Como é que uma pessoa faz isso? Com uma criança. Se estivesse fazendo com alguém do tamanho dele, mas pega um menino de 11 anos. Quem aqui tem filho de 11 anos? Minha filha não tem 11 anos ainda, tem 7. Mas você pega uma criancinha desse tamanho, puxa vida.
Você olha para um negócio desse e fala, o mundo acabou. Era melhor Jesus mandar logo um meteoro, daquele que o pessoal fala que matou os dinossauros, né? Acabar com tudo de uma vez. Já que igual Noé ele falou que não vai fazer de novo, manda logo fogo para acabar com tudo, que o mundo se perdeu. Há um tempo atrás, ano passado, retrasado, teve uma notícia parecida, uma mãe pegou o filho de 8, 9 anos, mais ou menos, esquartejou, cortou em pedaços, acendeu a churrasqueira e assou o menino. Você ouve um negócio desse e fala, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Não dá nem vontade de sair na rua. É tanta violência, é tanta coisa errada, é tanta coisa ruim. Você fica com medo de mandar um filho teu para a escola e saber o que pode acontecer lá dentro. Todo dia você vê uma notícia, a pessoa está indo para o trabalho, uma bala perdida, pega, a pessoa vai embora. Sem ter feito nada. Réveillon agora, de 2020 para 2021. Eu vi essa notícia também no Rio de Janeiro, o pessoal estava todo feliz dentro da casa, a casa lá no cima do morro, e todo mundo comemorando. E a mãe da menina, a menininha de 5 anos, estava com o celular filmando. Olha os fogos. Fogos nada, era tiro. Pá, 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 pá. Lá você não sabe se é fogo ou se é tiro, né? De repente o pessoal grita assim, olha a menina, olha a menina. Quando ela olhou para trás, a filha dela caiu morta, toda ensanguentada. Uma bala perdida pegou a menina lá, sem que ela tivesse feito nada. Se você pensar nisso com você, com a tua família, não dá nem vontade de viver. Mas quando você teme a Deus e tem prazer na palavra dEle, você fica em paz, porque você sabe, Deus está guardando a minha casa. Se eu quisesse colocar os meus filhos numa redoma de vidro, para que não acontecesse mal nenhum a eles, não seria possível. A Bíblia fala sobre isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não guardar a nossa família, irmão, não tem o que fazer. Como dizem aí, vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Mas se Deus guardar a tua casa, vai dar bom. Deus vai guardar a tua família. Quando você anda na fé, está escrito aqui, o seu coração não temerá os maus rumores, porque o seu coração está firme, não confiando no mundo, não esperando nada no mundo, mas confiando no Senhor. Diga glória a Deus. E para terminar aqui, versículo 9, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio, que é a pessoa que não crê, que é a pessoa que não pratica a palavra, é a pessoa que não é nem temente a Deus e nem tem prazer nos seus mandamentos, não está nem aí. O ímpio verá isso e se enraivecerá, vai ficar com raiva, rangerá os dentes e se consumirá. Vai ter inveja, vai ter ódio, vai espraguejar, vai tentar te derrubar, vai tentar fazer de tudo para atrapalhar você, mas olha o que diz o final. O desejo dos ímpios perecerá. Diga glória a Deus. Essa é a verdadeira felicidade daqueles que temem a Deus e que têm prazer na sua palavra. Coloque isso no seu coração. Temer a Deus e ter prazer na palavra de Deus é o segredo para você desfrutar, não da felicidade que o mundo dá, mas a verdadeira felicidade que vem de Deus. Amém, gente? Vamos orar? Coloque a mão assim no teu coração. Curve a tua cabeça e feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. E que ela venha, meu Deus, acrescentar muito mais às nossas vidas e ao nosso coração. Para que possamos em todas as coisas e sobre tudo temer ao Senhor. E ter grande prazer nos seus mandamentos, na sua palavra. Esse é o segredo da verdadeira felicidade, que traz paz ao nosso coração e que abençoa a família ao nosso redor.
Que essa palavra agora venha fortalecer e abençoar a todos nesse momento, em o nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E você levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, e vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte e bem bonito para Ele.